129. Viver em outro mundo. Capítulo 815. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Embora não houvesse maneira de negociar os cristais, Zhao Ai ainda deu mais importância que o ouro e a prata. Esses cristais eram muito úteis para Zhao Ai, especialmente agora que ele estava lutando contra a raça divina. Por causa disso, Zhao Ai estava mais que feliz em ver suas colheitas na Ilha Flamejante. Nesta altura, seu único uso para os cristais era como munição para os canhões mágicos. Mas Zhao Ai acreditava que ele seria capaz de encontrar maneiras de usá-los em outras coisas no futuro. Enquanto Zhao Ai estava dentro do espaço olhando para seu saque, ele não negligenciou o trabalho externo. Neste momento, o cajado fantasma de sangue estava voando na direção do Império Radiante. Dessa maneira, não haveria atrasos na operação. Neste momento, Laura veio. Laura olhou para Zhao Ai e disse: "Irmão Ai, o que aconteceu?" "Nós ouvimos as notificações. Li Zi e Megan estavam comandando a guerra contra a raça divina, então elas não podiam sair." No entanto, Laura não tinha nada significativo para fazer, então quando ela ouviu as notificações, ela imediatamente foi ver Zhao Ai. Zhao Ai sorriu e disse: "Eu consegui muitas coisas boas." Deu uma olhada. Então ele virou para a página no armazém mostrando a quantidade de cristais que eles tinham atualmente. Zhao Ai tinha muitas coisas armazenadas dentro do armazém do espaço, isso fez o armazém ter muitas páginas. Entretanto, era ótimo que o armazém organizasse os itens dentro de acordo com o tempo em que foi armazenado. Por causa disso, aqueles armazenados mais cedo apareceram nas primeiras páginas enquanto aqueles recentemente armazenados apareceram no final. Quando Laura olhou para a página, ela imediatamente ficou surpresa. Rio de Fogo da Terra, pedras de cristal, areia dourada. Para não dizer sobre o Rio de Fogo da Terra e a areia dourada, a quantidade de cristais sozinha já era o suficiente para atordoar alguém. Laura olhou para os cristais e disse: "Então existem classificações de cristais. Irmão Ai, que tipos de cristais temos usado?" Zhao Ai forçou um sorriso: "Os de grau baixo." Então Laura olhou para os 1 bilhão de cristais de grau baixo na página, ela ficou sem palavras. Então Zhao Ai disse: "Além dos cristais, também existe o Rio de Fogo da Terra e a areia dourada. Até o momento, eu não sei como usá-los. Eu quero descobrir, mas parece que o nível do espaço não é alto o bastante." Laura olhou para Zhao Ai e disse: "Irmão Ai, você realmente não sabe? O espaço já está num nível alto, mas ainda não pode descobrir uma maneira?" Zhao Ai sorriu amargamente e disse: "Certo, ainda é insuficiente. Mas agora nós podemos comprar 10 cenários mágicos e também 20 cenários comuns. Eu acho que nós não devemos comprar mais, nós ainda temos pouco em recursos." Laura assentiu, ela sabia o que Zhao Ai queria dizer. Quando Zhao Ai fez o espaço Ark, ele usou quase todo o seu dinheiro. Portanto, é bastante sem noção para eles comprarem mais cenários. Depois de fechar a interface do armazém, Zhao Ai levou Laura de volta à sala de estar. Enquanto eles estavam andando, Zhao Ai disse: "Eu já absorvi tudo que existe na Ilha Flamejante. Nós não precisamos retornar no futuro. Além disso, os cristais que temos em mãos são mais que o suficiente para lidar com a raça divina." Laura assentiu, então Zhao Ai continuou: "Mais importante, eu adquiri o coração do fogo da terra. Eu coloquei no subterrâneo para que no futuro nós sejamos capazes de produzir cristais por conta própria. Também pode haver mais rio de fogo da terra e areia dourada para nós colhermos." Laura sorriu e disse: "Isso é bom." "Certo, irmão Ai, se vendermos aqueles cristais para o espaço eu acho que eles valeriam um bom preço." Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: "Esquece. O espaço não vai ter nenhuma perda. Se vendermos nossos cristais e acabar querendo usá-los no futuro, então o espaço venderia para nós com um preço mais alto do que aquele quando vendemos. De qualquer forma, nossos recursos atualmente são suficientes. Não precisamos vender os cristais." Laura assentiu. Enquanto eles conversavam, eles já tinham chegado na sala de estar. Li Zi e Megan estavam presentes dentro, encarregadas na luta contra a raça divina. Neste momento, Li Zi estava trabalhando enquanto Megan descansava do lado.
Zhao Ai estava ciente que comandar uma batalha seria desgastante para o cérebro. Se alguém estivesse encarregado de tudo, então eles definitivamente ficariam exaustos mais cedo ou mais tarde. Era bom que elas estivessem em duas. Uma podia comandar enquanto a outra descansava. Zhao Ai não perturbou elas e retornou para seu próprio quarto para olhar para o monitor. Ele estimou o momento até chegarem no Império Radiante. O que Zhao Ai não estava ciente era da cena acontecendo no espaço Ark. Além dos soldados, muitas dessas pessoas nunca testemunharam uma batalha antes. Mesmo os soldados presentes não estiveram em uma com uma escala tão grande quanto essa. Eles tinham lutado contra os demônios e a raça divina, mas participar em um cerco dessa escala era algo que eles não tinham feito antes. Enquanto olhavam para a batalha, a população estava ardendo com orgulho. Era possível ouvir as pessoas comemorando e aplaudindo aqui e ali toda vez que a raça divina era repelida. Entretanto, haviam também pessoas que olhavam para essa cena com expressões pesadas. Isso era porque eles puderam ver quão forte a raça divina era. Embora eles tivessem sido repelidos muitas vezes pelos mortos-vivos, aqueles curiosos o bastante conseguiram contar que a raça divina tinha feito isso por mais de 40 vezes. Eles falharam as 40 vezes, e com perdas pesadas em cada ataque. Mesmo assim, a raça divina ainda prosseguiu com a mesma tática de antes. Embora isso fosse algo pequeno, aqueles conhecedores entenderam quão ferozes os soldados da raça divina eram. No campo de batalha, a pressão da luta tinha um grande impacto na força de um soldado. Enfrentar repetidas falhas sob ataques intermináveis dos inimigos, ver seus aliados morrerem na sua frente, isso não era algo que um soldado comum pudesse aguentar. Contudo, os soldados da raça divina realmente conseguiram endurecer seus corações. Eles pareciam ser incapazes de compreender suas perdas. Eles ainda cobraram, uma e outra vez. Se eles estivessem enfrentando qualquer outro exército, então eles já teriam quebrado. Após reconhecer a qualidade dos soldados que a raça divina tinha, essas pessoas não podiam deixar de se sentir terríveis. Eles inicialmente pensaram que Zhao Ai estava sendo cauteloso quando os fez mudar para o espaço. Alguns deles até se sentiram desconfortáveis. Afinal, o espaço pertencia a Zhao Ai. Seu status dentro deste lugar era incomparavelmente alto. Mesmo o Imperador Rosen estava inconfortável com esta decisão. Eles tinham visto a batalha contra a raça demoníaca e agora que eles testemunharam a batalha contra a raça divina, seu senso de indisposição imediatamente desapareceu. A raça divina era muito forte. Eles superaram o que essas pessoas imaginavam. O Imperador Rosen soltou um longo suspiro. Randolph, que estava ao seu lado, perguntou: Vossa Majestade, qual o problema? O Imperador Rosen forçou um sorriso e disse: Eu não pensei que a raça divina seria tão forte. Não admira que o pequeno Ai tenha incitado para a gente entrar no espaço. Se tivéssemos discordado naquela época, então eu temo que estaríamos em grave perigo. Randolph assentiu, ele suspirou e disse: Eu não esperava que os soldados da raça divina fossem tão agressivos. Os dois soltaram outro suspiro antes de se virarem e retornarem para o Palácio Imperial. Eles eram pessoas de status, eles tinham muitas coisas para fazer. Eles não tiveram tempo para ficar e assistir tudo. Zhao Ai não estava ciente disso, pois ele estava posicionado para atacar o Império Radiante. O cajado fantasma de sangue já tinha chegado no lado sudeste do Império Radiante. Foi aqui que Zhao Ai e os outros pensaram ser o melhor lugar para lançar seu ataque. O lado sudoeste do Império Radiante foi onde a terra da raça divina desceu e aterrissou. Zhao Ai não quis atacar aquela nova terra por enquanto. Se ele fizesse isso, então era possível que a raça divina enviasse forças direto do reino divino. Por causa disso, Zhao Ai decidiu atacar do sudeste, então indo na direção noroeste, diagonalmente varrendo o Império Radiante. Com isso, ele evitaria a Terra Nova enquanto varria o maior número de canhões mágicos e goblins ao longo do caminho. Como a batalha na montanha Akikra ainda estava em andamento, Zhao Ai assumiu o comando dos mortos-vivos desta vez. Os mortos-vivos que ele usou eram pessoas dos bárbaros e Pégasos alados. Ao todo, o exército enumerava quase 20 milhões. Zhao Ai não fez esses mortos-vivos participarem da defesa da montanha Akikra, isso porque ele descobriu quão insatisfeitos os bárbaros e Pégasos alados estavam para com a raça divina. Se ele despachasse essas tropas, então o trabalho duro de Zhao Ai em trazer aqueles dois para seu lado iria pro buraco.
Poderia até provocar a ira no coração dos dois grupos. Se aqueles dois exércitos se juntassem à raça divina no ataque na montanha Akikra, então isso não seria bom. Viver em outro mundo. Capítulo 816. Zaoi ficou no seu cajado fantasma de sangue transformado em uma espada voadora. Atrás dele estava seu exército de quase 20 milhões de mortos-vivos. No entanto, esses mortos-vivos estavam na sua forma de zumbi. Os bárbaros estavam no centro enquanto os Pégasos alados os flanqueavam. Zhao não usou a formação cúbica desta vez. Embora a formação cúbica tivesse grandes vantagens no ataque e defesa, sua desvantagem era sua movimentação lenta. Também, manter uma formação cúbica precisavam de um pouco de energia mental. Por causa disso, Zhao escolheu sua formação atual. Ele não estava planejando travar uma batalha em grande escala, ele só precisava matar e então saquear. Velocidade era a chave nesta operação. Se ele fosse mantido pela raça divina, então mesmo que ele não estivesse em perigo, ele não seria capaz de ganhar muitos benefícios. Zhao olhou para os mortos-vivos antes de dizer, lembre-se, os Pégasos alados estão encarregados de pegar os goblins. Eu e os bárbaros vamos cuidar das cidades e dos canhões mágicos. Zhao não estava comandando um exército humano, então depois de dizer isso, ele não teve que repetir suas palavras. Para os mortos-vivos, as palavras de Zhao eram o evangelho. Não havia necessidade de pensar sobre baboseira, eles executarão não importa o que. Depois de dizer suas palavras, Zhao acenou seu braço e disse, partir. Então ele assumiu a liderança quando voou na direção do Império Radiante. Quando Zhao partiu, outro monitor apareceu nas cidades do espaço Ark. As pessoas que viram a imagem mostrada ficaram atordoadas. Eles estavam com medo de que Zhao fosse ferido pela defesa inimiga. Embora eles agora estivessem dentro do espaço, eles ainda estavam preocupados sobre a guerra acontecendo fora. Afinal, eles estavam dentro do espaço de Zhao e Zhao estava pessoalmente tomando conta da batalha. Antes do pânico ser instaurado, uma voz veio, por favor acalmem-se. Senhor Zhao planejou enredar o exército da raça divina na montanha Akikra para executar seu plano. Atacar o Império Radiante. Junto com essa voz, um mapa apareceu mostrando a linha defensiva da montanha Akikra. Pontos vermelhos no mapa representavam um exército de mortos-vivos, pontos verdes representavam a raça divina. Junto com o mapa e os pontos, flechas também apareceram, explicando o plano. Logo, a população se acalmou enquanto olhavam para o monitor. A atividade do mapa parecia com uma visão aérea da situação. Haviam montanhas e rios, bem como cidades do Império Buda que eram muito bem retratadas. Haviam flechas verdes mostrando a rota da raça divina, flechas vermelhas mostrando o movimento de Zhao. As pessoas puderam ver uma grande flecha verde passando pelo Império Buda com pouco ou nenhuma resistência. Depois de chegar na montanha Akikra, essa flecha parou pois foi bloqueada por pequenas flechas vermelhas. Essas pequenas flechas vermelhas naturalmente eram os mortos-vivos cuidando da linha defensiva. As flechas se moviam enquanto a voz explicava o que estava acontecendo. Mesmo os fazendeiros analfabetos comuns foram capazes de entender a simples explicação. Então o monitor mudou sua visão para o Império Radiante. A voz então disse, enquanto os mortos-vivos na montanha Akikra estão detendo a raça divina, o Senhor Zhao acumulou outro exército de mortos-vivos para atacar o Império Radiante. Ele matará todo o acampamento da raça divina. Ao mesmo tempo, a tela mostrou uma flecha vermelha rapidamente se movendo diagonalmente pelo mapa, matando de sudeste a noroeste. Depois da explicação, o mapa desapareceu. Então a visão mostrou o ataque de Zhao no Império Radiante. Senhor Zhao já começou seu ataque. O monitor mostrou uma visão de Zhao de perto. Ele estava atualmente usando seu manto negro enquanto estava na sua espada voadora. O vento estava fazendo seu manto e cinto balançarem, fazendo as pessoas olharem com admiração. Zhao estava calmo enquanto prestava atenção na frente. Eles tinham entrado no Império Radiante e a raça divina não deveria estar esperando o ataque deles. Por causa disso, não havia uma força defensiva na linha costeira do Império Radiante. Contudo, Zhao não ficou descuidado. O Império Radiante inteiro se tornou uma grande formação mágica. Embora essa formação fosse usada para quebrar a barreira do continente Ark, quem sabe se ela tivesse outros usos, então Zhao estava sendo cuidadoso.
Zhao Ai também estava ciente de que suas ações atualmente estavam sendo transmitidas para o espaço Ark. Kaie já lhe disse sobre isso. Isso foi o que eles concordaram de antemão. Seu propósito era melhorar a imagem positiva de Zhao Ai. Enquanto Zhao Ai avançava, ele notou que haviam soldados da raça divina estacionados em um lugar não muito longe dele. Era apenas uma pequena cidade, então não havia muitas pessoas lá. Por outro lado, havia muitos goblins trabalhando no campo. Zhao Ai não foi educado quando ele acenou sua mão, liderando seu exército para matar. No monitor, o exército de Zhao Ai parecia com uma flecha que invadiu a cidade que a raça divina tinha ocupado. Todos não puderam deixar de segurar suas respirações enquanto olhavam para os acontecimentos na tela. Quando os soldados da raça divina estacionados na cidade notaram o exército de Zhao Ai, eles entraram em pânico. Eles não tiveram outra escolha. Eles estavam em uma pequena cidade com nenhuma força defensiva. Não havia nem canhões mágicos nas muralhas. De fato, este local era apenas uma cidade escrava especificamente estabelecida pela raça divina para gerenciar seus escravos. Adicionalmente, a raça divina não esperava que alguém atacasse sua base. Portanto, eles não se incomodaram em colocar medidas defensivas nesta cidade. Zhao Ai seguiu adiante e levou os bárbaros para matar na cidade enquanto a cavalaria de Pégaso alado estava indo levar os goblins para fora da cidade. Cada goblin ficou assustado quando os Pégasos alados os pegaram. Esses goblins estavam inconscientes de que esses soldados de cavalaria tinham sido transformados em mortos-vivos. Eles não estudaram magia ou que de batalha, portanto, eles não eram tão versados em coisas como essas. Embora eles estivessem assustados com os Pégasos alados, eles ainda não ousaram fugir. Eles sabiam que não podiam escapar, não importa o que fizessem. E se eles ousassem fugir, então a raça divina com certeza os mataria. Todos os mortos-vivos Pégasos alados eram nonos níveis. Eles nem precisavam gastar algum esforço para pegar os goblins. Eles simplesmente passaram pelos goblins e os jogaram no espaço. O local onde os goblins foram transportados era um cenário comum diferente do espaço Ark, espaço demoníaco. Naturalmente, as pessoas do continente Ark não viram isso no monitor. O que eles estavam vendo era Zhao Ai e os bárbaros lutando contra a raça divina. A arma que os bárbaros estavam equipados atualmente eram lanças. Zhao Ai acreditava que de todas as pessoas em seu controle, os bárbaros seriam os únicos que poderiam usar as lanças no seu potencial máximo. Isso era simplesmente porque os bárbaros eram muito fortes. Deixá-los usar arcos e flechas seria um completo desperdício. No entanto, se eles usarem lanças, seus ataques seriam mais fortes e mais selvagens comparado a antes. Se ele não estivesse com medo da fúria da raça bárbaro, então Zhao Ai já teria usado os bárbaros mortos-vivos para lidar com a raça divina. Mas usá-los neste momento também estava ok. Os bárbaros mortos-vivos seguiram Zhao Ai enquanto atacavam a cidade da raça divina. Neste momento, os céus daquela cidade tinham vários soldados da raça divina estabelecendo seus domínios. Porém, sua força simplesmente foi insignificante na frente de Zhao Ai. Zhao Ai acenou sua mão quando ele enviou sua espada voadora para matar os soldados da raça divina. A espada vermelho-sangue era muito rápida, ao ponto que somente um risco vermelho podia ser visto. Domínios foram quebrados enquanto manchas de sangue apareceram nos peitos dos soldados da raça divina. As manchas de sangue estavam ficando cada vez maiores. Quando os soldados da raça divina olharam para seus peitos, eles ficaram chocados. A espada de Zhao Ai atravessou seus corpos, cortando seus corações em pedaços. Naturalmente, era impossível para eles sobreviverem a esses danos. Quando os soldados da raça divina morreram, Zhao Ai os colocou no espaço e então os liberou na montanha Akikra para ajudar na batalha. O processo todo foi muito rápido. Aqueles que piscaram conseguiram perder. No entanto, a voz continuou a repassar e explicar o que acabou de acontecer. Eles até diminuíram a cena para que todos pudessem ver o ataque. Depois de ver Zhao Ai matar os soldados da raça divina com um aceno de mão, as pessoas não puderam deixar de aplaudir. Então depois disso, eles viram a chuva de lanças apagando o céu. Não era preciso dizer, mas os soldados da raça divina na cidade foram obliterados em um instante. Após matar a raça divina, Zhao Ai não partiu. Ao invés disso, ele foi procurar os goblins detidos e os libertou. Além disso, Zhao Ai também estava olhando pelo lugar.
Ele queria recuperar os corpos secos das pessoas que foram usadas como sacrifício pela raça divina. Viver em outro mundo. Capítulo 817. Zhao Ai não fez essas coisas por nenhum motivo. Ele encontrou os goblins para deixar as pessoas do continente Ark saberem como a raça divina trata aqueles que eles escravizaram. Ao mesmo tempo, Zhao Ai olhou para os corpos dos cidadãos do Império Radiante para mostrar às pessoas o que a raça divina fez no Império Radiante. Tudo isso foi para Zhao Ai ter uma boa recepção entre a população. Ele queria que as pessoas pensassem bem dele. Não só ele se faria parecer bom, ele também transformaria a raça divina em vilões. Somente então as pessoas do continente Ark entenderiam o que Zhao Ai fez para eles. No final, eles adorariam Zhao Ai e talvez até pensariam nele como um deus. Isso era apenas uma parte de um plano de longa data. Mas com o espaço, Zhao Ai acreditou que o objetivo deveria ser alcançado. Isso porque o espaço tinha um efeito nas mentes das pessoas. Enquanto Zhao Ai resgatava os goblins, ele também estava cuidadosamente os inspecionando. As expressões destes goblins não eram nem felizes ou tristes, mesmo a tristeza era inexistente. Eles eram insensíveis ao ambiente, eles tinham expressões sem vida e maçante. Todas as pessoas do continente Ark que viram isso sentiram seu coração tremer. Especialmente depois que eles viram os olhos dos goblins. Seus olhos estavam completamente sem vida. O olhar em seus olhos era parecido com aqueles mortos-vivos de Zhao Ai. Aqueles simplesmente não eram os olhos de alguém que pensava em viver. Os goblins eram muito pequenos, ainda mais pequenos que os anões. Por causa disso, eles pareciam muito com crianças quando parados ao lado de Zhao Ai. Entretanto, eles estavam muito desnutridos. Eles pareciam com figuras com grandes cabeças e corpos magros. Comparar eles com rabanetes não seria muito difícil. Após ver os goblins, as pessoas do continente Ark não puderam deixar de pensar sobre suas crianças. Se o continente Ark fosse conquistado pela raça divina, então as crianças se pareceriam muito com os goblins, corpos magros com cabeças grandes. Depois de colocar os goblins no espaço, Zhao Ai saiu da cidade. As pessoas do continente Ark não sabiam que Zhao Ai estava fazendo isso até eles virem uma ravina na montanha. Dentro daquela ravina estava uma pilha de corpos. Ver os corpos secos fez as pessoas no espaço Ark gritarem em alarme. Aqueles com pouca coragem viraram suas cabeças para longe, incapazes de olhar direto para a cena. Neste momento, a voz veio: todos, esses corpos que vocês veem pertenciam aos cidadãos do Império Radiante, a dinastia das Ondas do Oceano. Para chegar no continente Ark, a raça divina os usou para conduzir um sacrifício de sangue. Nenhuma pessoa na dinastia das Ondas do Oceano sobreviveu. Depois que a raça divina chegou, eles jogaram esses corpos longe como se fossem foras da lei. Você pode ver os corpos. Eles estavam quase todos ajoelhados, rezando para o Império, para a Igreja Radiante. Eles oravam para que o Deus Radiante lhes desse uma vida feliz. Mas eles não esperavam que ao invés de ganhar uma vida feliz, eles fossem usados como sacrifício. Quando aqueles com menos coragem ouviram isso, eles abriram seus olhos para olhar para os corpos ajoelhados. As pessoas do continente Ark ficaram com raiva. Mas essa imagem não permaneceu por muito tempo. Zhao Ai usou magia para queimar a ravina. Então, depois de fazer uma reverência aos mortos, ele se virou e levou os mortos-vivos para seu próximo alvo. Seu ataque era focado em velocidade. E como não havia muitos soldados da raça divina restantes, o avanço de Zhao Ai foi muito rápido. Cada cidade que ele encontrou foi destruída imediatamente. Ele pegou todos os goblins e canhões mágicos que encontrou enquanto eliminava cada soldado da raça divina. Zhao Ai também procurou pelos cadáveres fora de cada cidade e os queimou. Depois de atacar duas cidades, a transmissão mostrou Zhao Ai parado. Agora, as pessoas do espaço Ark estavam olhando de volta na montanha Akikra. Embora a batalha ainda estivesse acontecendo, os sentimentos das pessoas do continente Ark agora eram mais pesados. Eles não estavam tão animados para ver a luta como antes. Quanto ao que as pessoas do espaço Ark estavam pensando, Zhao Ai não sabia. A esta altura, ele estava destruindo cidades do Império Radiante e pegando tudo o que pode ser pego. Nada foi deixado para a raça divina. Todos os goblins foram levados, nenhum deles foi deixado para trás. Isso pode ser considerado um dano na raça divina. Afinal, sem os goblins, o exército não teria nada para comer.
Também foi por esse motivo que Zhao Ai cortou a transmissão das suas ações. Ele não queria que as pessoas do continente vissem ele pilhando o Império Radiante. Eles podem ver ele como uma pessoa gananciosa. O movimento de Zhao Ai foi muito rápido. Embora ele encontrasse resistência ocasional, eles foram todos reduzidos a nada na face dos javelins do relâmpago de sangue. Os canhões mágicos da raça divina só podem ser descritos como bons. Comparado aos cristais usados pelo continente Ark, sua munição era na verdade pior. A raça divina naturalmente não esperava que pessoas os atacassem. Por causa disso, sua resposta foi muito lenta. Além disso, lidar com o exército de 20 milhões de Zhao Ai era muito difícil. Sua única escolha seria pedir por reforços do reino divino ou fazer o terceiro príncipe voltar. No entanto, o terceiro príncipe estava atualmente enredado na montanha Akikra. Mesmo se seu exército voltasse rápido, o resgate ainda era impossível. A esta altura, pedir por reforços do reino divino era uma ação mais praticável. Mas então de novo, até os reforços chegarem, Zhao Ai já havia terminado e retornado para o espaço. A ação de Zhao Ai durou 2 dias e uma noite de batalhas contínuas. Depois do ataque, Zhao Ai capturou cerca de 50 milhões de goblins, 3.200 canhões mágicos e vários outros produtos. Depois de organizar os goblins em um cenário comum e contar o inventário, Zhao Ai foi visitar os goblins. O espírito dos goblins parecia ter ficado melhor depois de entrar no espaço. Sua expressão entorpecida diminuiu. Esses goblins não eram idiotas. Eles também foram capazes de descobrir que esse lugar estranho tinha um ambiente muito melhor comparado ao continente Ark. Pode até ser melhor que o reino divino. Além disso, eles não podiam ver ninguém da raça divina ao redor deles, apenas outros goblins. Neste ponto, os goblins já estavam cientes que eles foram raptados pelas pessoas do continente Ark. Antes de vir aqui, a raça divina já havia lhes dito sobre o continente Ark. Afinal, a existência do continente Ark não era um segredo, pois ascendentes sempre apareceram no reino divino. Os goblins não esperavam que as pessoas do continente Ark fossem tão poderosas. Eles podiam realmente causar problemas à raça divina. Isso era algo que os goblins nem mesmo sonharam em fazer. 2 dias e uma noite se passaram depois que o primeiro goblin chegou no espaço. Após chegar, eles ficaram muito assustados, então eles não ousaram andar muito por aí. Mas depois de 2 dias, eles começaram a ficar com fome. Naturalmente, eles teriam que procurar por comida. Felizmente Zhao Ai havia plantado muitas árvores do pão neste cenário. Depois que os goblins descobriram que as frutas do pão eram comestíveis, eles imediatamente comeram até ficarem cheios. Esses goblins não sabiam o que era estar cheio. Desde a infância, eles sempre comeram pouco ou nenhuma comida. Depois dos goblins sentirem seus estômagos cheios, alguns deles não conseguiram se impedir de chorar. Durante o tempo quando eles estavam sendo perseguidos pela raça divina, eles se esconderam nas montanhas e rios não domados do reino divino. E desde que o reino divino era um pouco melhor que o continente Ark, os goblins ainda eram capazes de comer. No entanto, desde que eles foram capturados, eles sempre estiveram comendo o mínimo. No cenário, havia abundância de frutas do pão. Zhao Ai dificilmente usou essas frutas para alimentar as pessoas do espaço Ark. Isso porque as pessoas já tinham um excesso de comida enquanto também criavam a sua própria. Nesta altura, Zhao Ai não precisava se preocupar com seu sustento. E se Zhao Ai vendesse essas frutas do pão para o espaço, ele apenas conseguiria uma quantidade de moedas de ouro pateticamente baixa. Então mesmo se eles fossem comidos pelos goblins, Zhao Ai realmente não se importou. Os corpos dos goblins não eram muito grandes e como eles passaram fome por muito tempo, seus estômagos haviam se contraído. Eles não foram capazes de comer muitas frutas do pão. Cada fruta era o suficiente para alimentar 3 goblins. Quando Zhao Ai apareceu dentro do espaço, os goblins estavam no processo de coletar frutas do pão. Após ver Zhao Ai aparecer, os goblins imediatamente se ajoelharam. Zhao Ai olhou para os goblins e disse: "Vocês viverão aqui a partir de agora. A raça divina não pode entrar neste lugar. Contudo, como esse local é meu e eu devo ser seu mestre, eu não tratarei vocês como escravos, mas eu preciso que vocês obedeçam às minhas ordens. Enquanto você fizer seu trabalho, vocês podem ter o que quiserem." Zhao Ai sabia que esses goblins não eram escravos por 1 ou 2 anos.
Se você falar com eles como igual agora, então suas mentes com certeza ficariam em branco. Falar com eles em uma posição superior era a única maneira por enquanto. Com certeza, os goblins aceitaram a condição de Zawai. Não só eles não estavam desapontados, cada um deles tinha expressões mostrando alegria. O ambiente do espaço já era muito bom e como Zawai não tinha nenhuma moeda de ouro agora, ele não podia fazer casas para esses goblins. Ele só deu uma instrução: como vocês podem ver, existem árvores do pão neste lugar. Vocês podem usar aquelas árvores para comer e construir casas. Eu também vou colocar algumas bestas mágicas de baixo nível neste lugar para vocês capturarem. E se vocês quiserem algo mais, podem trocá-las pela carne e frutas aqui. Então Zawai apontou para um lugar não muito longe. O chão naquele lugar retumbou antes de uma construção como uma igreja subir. Essa construção não era muito grande, mas parecia muito elegante. Zawai olhou para os goblins e então disse: este será seu palácio divino. Se você precisar de algo, você pode colocar frutas do pão ou carne ali para troca. Enquanto as frutas do pão e carne entrarem naquele lugar e você disser o que quer, vai aparecer. Entendido? Os goblins assentiram. Alguém até deu um grito. Zawai assentiu antes de seu corpo piscar quando desapareceu. Ele não quis gerenciar os goblins. Mais tarde, quando ele for ao reino divino, mais e mais goblins chegariam. Quando essa hora chegar, Zawai queria ver como eles se desenvolveriam por conta própria. Depois que os goblins viram Zawai partir, eles imediatamente se levantaram. Haviam vários que lideravam outros goblins e equipes organizadas para reunir frutas do pão. Em qualquer grupo, sempre haveria pessoas que assumiriam o papel de um líder. Os goblins não eram uma exceção. Alguns goblins nasceram com o talento de liderar, mas como eles foram escravizados pela raça divina, não foram capazes de deixar esse talento florescer. Mas agora que eles tiveram a oportunidade, esses goblins passaram a gerenciar seus semelhantes. Todos foram coletar frutas do pão para então preparar para trocá-los por itens dentro da igreja. De fato, facções já tinham se formado. Zawai fez uma abordagem direta com os goblins. Isso porque os goblins tiveram toda a sua civilização e história varridas. Se ele lhes desse uma direção, então eles não seriam capazes de reconquistar seu estado original. Deixar eles por conta própria foi a escolha correta. Viver em outro mundo. Capítulo 818. A situação entre os goblins e os residentes do continente Ark era diferente. No caso das pessoas do continente Ark, sua civilização foi completamente copiada no espaço Ark, permitindo a perfeita preservação de seus estilos de vida. Por outro lado, os goblins tinham uma alta fundação relacionada à civilização mágica mecanizada. Pode até ser possível que eles fossem mais fortes que o continente Ark. Entretanto, essa civilização se tornou inútil, tinha sido destruída. Pode existir somente em histórias. Neste caso, era quase impossível para Zawai ensinar os goblins sobre como reganhar sua civilização. O motivo de Zawai lhes dar a igreja era para deixar claro aos goblins que mesmo que o espaço fosse conveniente, eles ainda precisavam trabalhar. Se eles quisessem algo, então eles precisariam trocar por outra coisa. Não era que Zawai fosse mesquinho, ele apenas não queria que os goblins comessem e dormissem. Ele os faria saber que trabalhar duro era o caminho para ganhar mais. A igreja foi algo que Zawai pediu para Kair fazer. De fato, era apenas uma maneira para itens serem enviados. Enquanto os goblins pedirem, então eles receberiam o item que eles quisessem. Não importa o que quisessem, Zawai forneceria. Naturalmente, pedir pelas coisas viria com um preço. Por exemplo, se os goblins quisessem um machado de ferro, então eles precisariam trocar por cerca de 50 quilos de fruta do pão. Esse preço foi baseado na loja do espaço. Mesmo se o preço no continente Ark variasse, a loja do espaço nunca mudaria. Também, Zawai não estava com medo de que os goblins pedissem itens avançados. Na sua localização atual, não havia nada que eles pudessem trocar por isso. O item mais abundante no cenário dos goblins eram as frutas do pão, e essas frutas eram muito baratas. Mesmo se eles trocarem as frutas do pão do cenário inteiro, os goblins ainda não seriam capazes de trocar por uma única pedra de cristal. Depois de cuidar dos goblins, Zawai mudou sua atenção para a luta na montanha Akikra.
A luta ainda estava acontecendo e Thunderun ainda não fazia ideia de que o Império Radiante já tinha sido devastado. A esta altura, já era impossível para Zawai atacar o Império Radiante uma segunda vez. Isso porque os reforços do Reino Divino tinham chegado. Agora eles estavam prontos para enfrentar o ataque de Zawai. Também, Zawai estava enfrentando o problema de mão de obra. Embora ele tivesse muitos mortos-vivos, os formidáveis como os bárbaros e Pegasus alados eram incapazes de serem usados. Se eles fossem usados em batalha, então Zawai podia enfurecer os bárbaros e Pegasus alados. Zawai tinha um profundo rancor para com a raça divina, mas ele não tinha ódios em relação aos bárbaros e Pegasus alados. Para ser honesto, Zawai estava sentindo pena para com as duas raças. Precisamente por causa disso que quando Zawai descobriu uma peculiaridade com o comando interno no exército da raça divina, ele imediatamente enviou uma carta para os bárbaros e Pegasus alados mandarem a quantidade mínima de tropas possível para seus respectivos exércitos. Zawai queria enviar um sinal de que o continente Ark não tinha um rancor contra eles. Pode-se dizer que Zawai teve um trabalho bem sucedido. Os bárbaros e os Pegasus alados de elite dificilmente fizeram um esforço na batalha, o que tornou a defesa da montanha Akra mais fácil. Mas por causa dessa ação, Zawai não teve tropas suficientes para defender contra a raça divina. As pessoas do continente Ark já tinham se estabelecido no espaço Ark. Se eles deixassem os soldados do espaço Ark ajudar na luta, então ele poderia causar ressentimento de seus familiares. Esse dilema fez Zawai ter uma dor de cabeça. Mas assim que ele estava pensando em maneiras de resolver esse problema, um som veio do seu peixe mensageiro. Depois de tirar o peixe mensageiro, Zawai descobriu que era do grande rei demônio. Zawai encarou por um momento antes de sorrir lentamente. Depois que o grande rei demônio chegou a um acordo com o rei demônio dragão, ele imediatamente preparou para partir para o reino demoníaco. Mas antes dele partir, o grande rei demônio tinha algo a fazer primeiro, e isso era esperar os demônios abutre voltarem. Enquanto eles trouxessem de volta a informação, então seu plano prosseguiria para o próximo passo. Não demorou muito para os demônios abutre voltarem à cidade demoníaca. Após chegar, eles imediatamente foram pedir por uma audiência com o grande rei demônio. Naturalmente, o grande rei demônio estava esperando por eles, então ele os convocou para dar o relatório. Ele também convidou os líderes das outras raças presentes no exército demoníaco. Depois que todos chegaram, o grande rei demônio deixou o demônio abutre entrar. O demônio abutre tinha uma face cansada, mas ele ainda deu uma saudação. O grande rei demônio assentiu e disse: "Tudo bem, me diga o que você viu." O demônio abutre assentiu e respondeu: "Vossa Majestade, quando eu parti, eu comecei da cidade demoníaca. Então passei pela montanha Akra antes de entrar no Império Leon. Então depois disso, eu cheguei no Império Rosé e então no Império Axu. Em todos os locais, nenhuma única pessoa pode ser encontrada. Parecia que todos se mudaram. E na pradaria dos homens fera nós conseguimos ver a névoa negra do submundo. Também havia mortos-vivos se divertindo dentro da névoa." Após ouvir isso, os demônios presentes não conseguiram deixar de entrar em um burburinho. Eles não esperavam que as pessoas do continente Ark realmente tivessem se mudado. Além disso, também havia a presença do submundo. Os demônios eram geralmente destemidos. Mas quando se trata do submundo, eles não podiam deixar de sentir um profundo senso de pavor. Isso porque as criaturas do submundo eram a maldição da raça demoníaca. O grande rei demônio olhou para aqueles presentes e disse: "Silêncio." A sala imediatamente ficou quieta, nenhum único demônio ousou soltar um som. Era possível ver a influência do grande rei demônio aqui. Essas pessoas não ousariam desrespeitar o grande rei demônio. Vendo que a sala tinha ficado em silêncio, o grande rei demônio se virou para o demônio abutre e disse: "Bom trabalho. Agora você pode descansar." O demônio abutre fez uma reverência antes de se virar e partir. O grande rei demônio olhou para aqueles presentes e disse: "Parece que o Sr. Zawai não mentiu para nós. Eu tive uma longa discussão com o Sr. Zawai. Ele foi muito sincero quando ele me levou ao lugar onde as pessoas do continente Ark migraram. Para ser honesto, quando eu fui lá, eu pensei que o Sr. Zawai tivesse me enganado. O lugar era exatamente o mesmo que o continente Ark. As pessoas viviam lá pacificamente. Não havia guerras acontecendo. As pessoas olharam para o grande rei demônio,
Eles não sabiam onde ele estava indo com essa conversa. O grande rei demônio continuou: Senhor Zawai me disse que ele não tem nenhum ódio conosco, os demônios. Ele disse que nós só invadimos o continente Ark porque queríamos viver uma boa vida, então ele não consegue nos odiar. Também, como nós não destruímos nada no continente Ark, ele teve uma boa impressão com o nosso estilo de vida. Posteriormente, ele me levou a um local. Era um lugar muito bom, muito melhor comparado ao continente Ark. O Senhor Zawai disse que se estivermos dispostos, então nós podemos mudar e viver lá. Embora o grande rei demônio emitisse uma ordem para silêncio, os demônios presentes emitiram um som de surpresa. O que o grande rei demônio disse era muito surpreendente. O grande rei demônio abriu sua boca mais uma vez. Vocês devem estar pensando, por que o Senhor Zawai faria isso? Eu explicarei para vocês. O espaço na verdade pertence ao Senhor Zawai, é sua habilidade divergente. Ele pode abrir alguns espaços do seu próprio e naqueles espaços ele seria um deus. Isso quer dizer, se os demônios viverem dentro de seu espaço, então precisaríamos segui-lo. Vocês entenderam? Quando o grupo ouviu o grande rei demônio, todos eles coletivamente perderam suas vozes. Eles não esperavam que as coisas seriam desse jeito. Todos eles estavam olhando para o grande rei demônio em choque. O grande rei demônio viu suas reações e disse: Senhor Zawai me fez uma promessa de que se os demônios entrarem no espaço, então ele não nos suprimiria sem motivo. Ele também prometeu não interferir em como fazemos as coisas. Ele apenas teve pena dos demônios e não quer que nós sucumbamos ao submundo. Depois de dizer isso, o grande rei demônio suspirou e disse: No passado, os demônios e o submundo tiveram alguns encontros. E cada vez fomos nós quem sofremos muito. Naquela época, a batalha ocorreu no reino demoníaco, então nós apenas podíamos selar a fenda. Contudo, o submundo se conectou ao continente Ark desta vez. Além disso, a entrada para o reino demoníaco foi completamente aberta. Seria difícil selá-la. Isso significa que o reino demoníaco estará para sempre conectado ao submundo. O grande rei demônio olhou para todos os presentes nos olhos e disse: Nós conseguimos repelir o submundo por causa da barreira do reino demoníaco. Mas agora que a barreira para o continente Ark foi rompida, o submundo com certeza seria capaz de se conectar constantemente ao reino demoníaco. Para a raça demoníaca isso é verdadeiramente um grande desastre. Os demônios presentes não eram idiotas. Eles entenderam completamente o que o grande rei demônio estava dizendo. Se eles não migrassem, então eles mais cedo ou mais tarde seriam engolidos pelo submundo. O grande rei demônio disse: Se entrarmos no espaço do Senhor Zawai, então nós não precisaríamos nos preocupar com o submundo. Além disso, o Senhor Zawai nos convidando não é totalmente por causa de boa intenção. Os demônios também podem lhe fornecer bons benefícios. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.